Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. E Café Minete. Produtos Minete. Das Montanhas Capixabas. Para sua mesa. Olá, minha gente, está na hora de ficar bem informado. Nosso Sim Notícias começa agora trazendo os principais destaques desta segunda-feira. Confira nesta edição. Um incêndio atingiu parte da indústria da VEG aqui em Linhares nesta tarde. Um acidente matou um motociclista na ES 248 que liga Linhares a Colatina no final de semana. Um menor foi apreendido vendendo drogas embaladas como doces no bairro Canivete, em Linhares. Aulas da Educação Infantil Municipal de Linhares suspensas a partir da próxima quarta-feira. O SAMU 192 começou a funcionar em Linhares e região. Nos destaques de São Mateus, o alerta para a Covid-19 na cidade. O time de futebol mateense perdeu para o Real Noroeste em partida válida pelo Campeonato Capixaba no final de semana. Veja também a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriana Monteiro. Estes e outros destaques agora aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. Bom, depois de alguns dias de férias, estamos de volta aqui no nosso Sim Notícias para trazer as informações para você. Bom, a gente começa falando de um incêndio na fábrica de motores da VEG em Linhares, que chamou a atenção de quem passava pela BR-101 na tarde desta segunda-feira. O fogo atingiu uma das torres de refrigeração. A fumaça preta saindo de um dos setores da unidade podia ser vista a quilômetros de distância. O Corpo de Bombeiros de Linhares foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Não houve vítimas. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da VEG, a informação é de que o incêndio foi de pequenas proporções e rapidamente controlado com a ajuda dos brigadistas da empresa e, claro, pelo Corpo de Bombeiros. Houve apenas danos materiais. E teve um acidente com morte de um motociclista na ES 248 que liga Linhares a Colatina neste final de semana. Um grave acidente na rodovia ES 248, que dá acesso à Lagoa Nova, no início da noite deste sábado, deixou uma vítima fatal. O acidente envolveu um carro de aplicativo e uma motocicleta. A colisão foi frontal, fazendo com que a moto pegasse fogo. O piloto, identificado como Josuel de Oliveira Conceição, de 29 anos, morreu no local. O condutor do automóvel não foi identificado e foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares. Bom, e agora um alerta para os pais. A Polícia Militar apreendeu em Linhares um adolescente comercializando drogas como se fosse bala doce. O infrator já havia sido apreendido outras vezes. Para falar a respeito disso, nós vamos conversar com o Tenente Porto, que vai dar outras informações. Tenente, o menor foi apreendido em que situação? Bom dia, Oséias, bom dia a todos. O menor foi apreendido próximo a um bar, no bairro Santa Cruz, em que ele comercializava tanto cocaína como crack, envolvidos em papéis de balas. Destaco também que esse menor já foi apreendido 3 vezes no ano de 2021 e também em dezembro de 2020, totalizando 4 prisões no período de 5 meses, todas elas por tráfico de drogas. Nesse caso, as apreensões aconteceram porque o menor estava recrutado por traficantes que agem na região do Santa Cruz? Exatamente. A ocorrência fala que o menor era recrutado por uma pessoa do sexo feminino que entregava a droga a este menor de 14 anos, que fazia comercialização no local e entregava o dinheiro, recebendo a sua parte para essa pessoa do sexo feminino, que passava ali recolhendo. Então quer dizer que o menor, ele tinha a parte dele, também droga, para ele vender, para transformar em dinheiro. Exatamente, exatamente. Em todas as ocorrências, destaco que não só nessa deste final de semana, em todas as 4 ocorrências em que o menor foi preso nos últimos 5 meses, ele recebia uma parte da droga para comercializar aquela outra parte para a população. Agora, tenente, isso levanta outra preocupação. Nessa mesma região, muitos pais já reclamaram que constataram vendas de produtos ilícitos perto de escolas. Vale alertar os pais para essa triste realidade? Exatamente. A gente ainda destaca que a comercialização de drogas, principalmente ali no bairro Santa Cruz, tem ocorrido próximo de hospitais, próximo de unidades de saúde e principalmente de escolas. Então a gente pede que os pais que orientem seus filhos e principalmente fiscalizem o destino que seus filhos estão tomando, porque a gente percebe cada vez mais
o tráfico recrutando esses menores na forma de troca, concedendo entorpecentes para estes realizarem comercialização dentro do bairro. Tenente, então vamos lá. A gente precisa admitir uma coisa que, na verdade, nós não gostaríamos. Vendendo essa bala, aliás, essa droga no formato de bala, o produto final disso poderia ser outros menores. Isso aumenta a nossa preocupação? Essa é a triste realidade que a gente vem enfrentando nos últimos tempos, né? Tanto os menores participando do tráfico de drogas, como este menor de 14 anos foi apreendido 4 vezes nos últimos 5 meses, como menores também que vêm fazendo uso de drogas ali. Tá um sinal de que algo precisa ser feito, numa situação realmente complicada, o risco para as crianças e os pais precisam ficar cada vez mais atentos. Gente, começou a funcionar aqui em Linhares nesta segunda-feira o Serviço Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU Norte 192. Começou a funcionar nesta segunda-feira o Serviço Médico de Urgência, o SAMU 192, que será referência para o atendimento de pacientes de Linhares e mais 6 municípios que entregam o Consórcio Intermunicipal de Saúde Polinorte. Com 3 ambulâncias, 2 de suporte básico de vida e um UTI móvel, a base do SAMU Linhares funciona na sede de unidade de vigilância em zoonoses, no bairro 3 Barras, e estará disponível a uma população de quase 250 mil pessoas. O SAMU foi implantado numa parceria do governo do estado com as prefeituras via Consórcio Polinorte. O serviço pode ser acionado através da Central 192, que ficará à disposição da população de forma gratuita 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com a nova estrutura, o SAMU terá um serviço de informática integrado ao atendimento que permite identificar e mapear o número de ocorrências em cada região da cidade e a frequência com que acontecem. Com esse novo mecanismo implantado, o SAMU será uma espécie de tomador de pulso para identificar demandas da saúde por meio de suas estatísticas. Um serviço importante, essa demanda que já era antiga, né? Enfim, conseguiu ser concretizada através desse convênio com os municípios e com o estado, portanto, em pleno funcionamento, o SAMU 192, é só ligar 192 em caso de urgência e emergência. As aulas da Educação Infantil Municipal de Linhares serão suspensas a partir da próxima quarta-feira. Essa medida atende a uma norma do governo do estado. A educação à distância deve ser uma das apostas para superar esse período mais agudo da pandemia. Por conta do avanço da pandemia, o governo do Espírito Santo decidiu suspender as aulas do ensino infantil por 21 dias. E Linhares seguirá a decisão. Então, a partir de hoje, durante 21 dias, essas aulas estarão suspensas, independente do quadro de classificação de risco do município. Então, não importa se o município está em risco baixo, ou alto ou moderado, as crianças ficarão em casa durante 21 dias. Nesses 21 dias, vale ressaltar que elas continuarão recebendo as atividades não presenciais, a escola continuará em funcionamento, enviando e dando apoio às famílias. As aulas para os alunos do ensino fundamental continuam de forma escalonada. Continua sendo de forma escalonada, 25% dos alunos frequentam a escola, enquanto os demais recebem as atividades em casa. E o ensino remoto é uma modalidade que se tornou fundamental para que as aulas continuem, mesmo dentro de casa. A secretária de Educação explicou que todos os protocolos de saúde e medidas de combate à Covid-19 foram adotados. O que nós podemos falar para os pais é que, em relação às aulas presenciais, todos os protocolos estão sendo rigorosamente seguidos de acordo com a portaria César Sedu. Todos os equipamentos foram adquiridos e todas as orientações são seguidas porque todas as escolas fizeram o seu plano de controle e prevenção. Então nós voltamos, assim, a resposta está muito positiva, a adesão está muito grande. E não foram só as aulas do ensino infantil que foram suspensas. No Colégio Emir de Macedo Gomes, conhecido como Colégio Estadual aqui em Linhares, 23 turmas também tiveram as aulas suspensas e começaram a estudar de forma não presencial. A medida é válida até o dia 24 de março. As aulas de todas as turmas do turno matutino foram suspensas e os alunos afetados pela medida seguirão com as atividades remotas. A decisão segue a nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde, que prevê a suspensão das aulas caso 2 ou mais profissionais vinculados a mais de uma turma testem positivo para o coronavírus.
Olha, a situação é muito séria, né? Segundo o Estado, 90% dos leitos de UTI para a Covid-19 estão ocupados aqui no Espírito Santo. Aqui em Linhares a gente viu a situação do HGL, o Hospital Rio Doce também com 90% de ocupação. Portanto, gente, é cada um fazer a sua parte porque a situação realmente é muito delicada. Vamos ver agora como é que fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. Terça-feira de sol entre nuvens e possibilidade de chuva fraca. Linhares com temperaturas entre 21 e 35 graus na máxima. Em Colatina, variação entre 18 e 32. Em São Mateus, mínima de 21 e máxima de 31. E em Vitória, a mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. Bom, daqui a pouco eu trago os destaques de São Mateus e região, entre eles o alerta para a Covid-19 na cidade mateense, que está no risco moderado. Até já. Bom, de volta com o nosso segundo bloco do Sinotícias de hoje. Novos casos positivos e óbitos da Covid-19 foram registrados em São Mateus. O município voltou para o risco moderado. Somente neste domingo, São Mateus registrou 15 novos casos positivos da doença e mais uma morte em decorrência do vírus. Com a nova atualização, o município fechou o final de semana ultrapassando a marca de 7.540 casos positivos da doença e 167 óbitos, entrando na segunda quinzena do mês de março em risco moderado. São Mateus está entre as 61 cidades classificadas com risco moderado no estado. O último óbito registrado foi sábado e trata-se de uma mulher moradora do distrito de Santa Leocádia e com idade entre 40 a 49 anos. Ela havia sido diagnosticada com a doença desde o dia 24 de fevereiro e possuía problemas cardíacos. Entre os bairros de maior incidência está Guriri, assim como de óbitos registrados desde o início da pandemia. Bom, das 167 mortes registradas até esse domingo último, 23 eram de moradores de Guriri. São Mateus está com mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI. Aí você tem uma ideia de como é que está a situação em todo o estado do Espírito Santo, né? Vamos mudar de assunto agora, falar de futebol. A Associação Atlética São Mateus perdeu a terceira partida do Capixabão e entrou na lanterna da competição. O Alvianil perdeu por 2-0 para o Real Noroeste. Entre tantas mudanças, o time do São Mateus tenta reação no campeonato, mas sem muito sucesso. Os jogadores entrarão em campo no próximo sábado contra o Pinheiros, no estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia. A expectativa é que esse gigante adormecido acorde e permaneça na competição. Ainda em São Mateus, moradores do bairro Vila Nova estão há 6 meses convivendo com o acúmulo de lixo e entulho nas ruas. Enfrentar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus já não é nada fácil. Imagine o mau cheiro causado pelo acúmulo de lixo bem em frente ao seu comércio. Seu Hernani afirma que o movimento caiu mais de 80%. Meu comércio caiu mais ou menos uma base de 80% aqui, porque antes era um movimento extraordinário, hoje em dia fraquíssimo. Eu queria saber só que eles tomassem as providências e nos socorressem aqui na Vila Nova, porque nós somos todos igual, não tem diferença de um para o outro. São mais de 6 meses de acúmulo de lixo. Moradores reclamam que isso acontece desde o ano passado. Para vocês terem a ideia da altura do entulho, este muro tem cerca de 2,5 metros, sem contar no mau cheiro que tudo isso causa. Você acorda de manhã, em cima da sua casa está uma bagunça doida de urubu pisando em cima da sua casa. Você abre a sua janela, é um fedor que ninguém aguenta. O lixo, a nossa porta lá, mesmo que o moço passa varrendo, a gente tem que estar com a vassoura varrendo direto. As pessoas passam e vê a gente varrendo lá. Os moradores afirmam que o caminhão de lixo até passa, mas o entulho de maior proporção está lá há meses no local. Não é falta do caminhão, o caminhão passa todo dia. É falta isso aí, ó, de tirar o grosso do lixo, esse daí, que a gente está vivendo dessa situação que você está vendo aí. E isso daí não dá, né? De primeiro não era assim, por que agora tá? Marisete mora em frente ao local e vem sofrendo com a situação. É horrível isso aí, né? A gente fica aqui na porta, esse cheiro ruim dentro de casa, muito fedor, fede mesmo. Dentro de casa a gente não pode nem almoçar direito.
Isso daí, a gente é fraco, paga os impostos da gente que todo mundo paga, sabe? Todo mundo, você sabe. Para viver desse jeito aí, é falta de vergonha na cara, é só isso. Bom, e a repórter Nariane Lopes completa os destaques aí de São Mateus, trazendo um giro policial da região. Policiais militares da 5ª Companhia do 13º Batalhão prenderam 3 homens e apreenderam uma grande quantidade de drogas, além de um revólver e munições no bairro SEAC, em Jaguaré. Em Nova Venécia, a Polícia Militar, com a ajuda de um cão farejador, apreendeu um menor e 579 pinos de cocaína, além de 70 buchas de maconha no bairro Bonfim. O adolescente e o material apreendido foram conduzidos ao DPJ de São Mateus. A Polícia Militar deteve um motorista de aplicativo no centro de São Mateus, após encontrar no porta-luvas do veículo 29 frascos de loló. Bom, agora vamos saber como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 648 a saca. Arábica 7, R$ 457. Já o Conilon tipo 7 está cotado a R$ 422 a saca. A gente segue para mais um rápido intervalo. O Adriane Monteiro daqui a pouquinho traz a coluna Saúde e Bem-Estar de hoje. Bom, estou de volta com o nosso último bloco do Sinotícias para trazer a coluna da Adriane Monteiro, trazendo uma dica importante, saúde e bem-estar. Confira aí. Olá! Voltar à rotina após vencer a Covid-19 pode ser um desafio. Muitos pacientes que conseguem se recuperar acabam apresentando sequelas diversas. Os prejuízos respiratórios são os mais comuns. Além disso, algumas pessoas apresentam diminuição da capacidade pulmonar, fraqueza muscular, fadiga, falta de condicionamento físico, perda da massa muscular, dores crônicas, alterações na sensibilidade e raciocínio lento. Esses sintomas são os mais comuns na fase de recuperação. É importante que você esteja atento ao seu corpo. E se apresentou algum desses sintomas, procure um fisioterapeuta. O tratamento fisioterapêutico só é realizado após uma avaliação completa e mediante a elaboração de um plano de tratamento individualizado e progressivo, com olhar sobre a recuperação da funcionalidade do paciente. A Covid-19 é uma doença de quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves, que pode deixar sequelas e, se corretamente diagnosticada, é possível restabelecer e fortalecer a função motora e respiratória após a doença. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Obrigado, Adriane, pela participação. Até semana que vem. Gente, obrigado a você que nos acompanha. Olha, eu peço a você que está em casa aí para mandar vídeos para a gente, falando um pouquinho, opinando sobre a suspensão das aulas da educação infantil. Se você concorda, o que você acha que poderia ser feito, sobre a educação à distância, educação remota? O nosso WhatsApp é o 996224547. Dê a sua sugestão sobre a educação à distância, nesse período de pandemia em que as crianças não estão podendo ir para a escola, sobretudo as pequenininhas. Acompanhe também nosso conteúdo nas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook, no YouTube. Dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. O WhatsApp, mais uma vez, 996224547. TV Sim, canal do Espírito Santo.